Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero falar sobre Gênesis capítulo 3, que fala sobre a queda do homem. E a queda do homem só se dá quando ele ouve a voz do inimigo. E foi assim que se deu a queda do homem, se iniciando, com a serpente, ou seja, Satanás incorporando uma serpente para bombardear a mente de Eva com ideias malignas. Foi nesse campo de batalha da mente que Satanás derrotou Adão e Eva. Ao estudar a conhecida história da queda do homem, você conhece as estratégias que o diabo usa até hoje para manter o ser humano preso a uma vida de derrota. Então a gente percebe que há muitas pessoas que estão vivendo uma vida de derrota por desobedecer a Deus. Observe que Satanás, a primeira coisa que ele fez foi atacar a mente de Eva. E ele falou por meio de uma serpente. Ele cravou as suas setas inflamadas, pensamentos de dúvidas na cabeça da mulher. E ele sabia que Deus havia ordenado a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas semeou a dúvida no coração de Eva. Queria que ela questionasse a palavra de Deus. Então, pela dúvida, semeada por Satanás na mente do homem ou da mulher de Deus, leva a uma queda, a muitos caídos, despercebidos, dispersos, por causa da dúvida que é semeada na mente por Satanás. Mas hoje a estratégia de Satanás é exatamente a mesma, não mudou, ele continua o mesmo. Mas eu quero te dizer que Jesus continua o mesmo de ontem, de hoje e eternamente também será o mesmo Deus. E quando o cristão recebe a palavra de Deus relativa à cura física, Satanás bombardeia sua mente com os dardos inflamados da dúvida e da incredulidade, a fim de que ele questione a palavra de Deus e o que a torna ineficaz em sua vida. Às vezes uma pessoa recebe a palavra de cura, mas ela coloca dúvida. Então ela se torna ineficaz, porque a pessoa não creu. Então não acontece essa cura. O primeiro erro que Eva cometeu é que ela levou o pecado, foi ouvir Satanás. Ela ouviu, abriu o ouvido, emprestou o ouvido para Satanás falar aos seus ouvidos. E ele mentiu para Eva, ele contradisse a palavra de Deus, garantiu que não morreria se comesse do fruto proibido. Então ele deu uma garantia, sendo que a garantia de vida já tinha sido dada por Deus. A garantia da eternidade tinha sido dito por Deus a Eva, de saúde, de paz, de alegria. Eles conheciam só um lado do bem, mas foi semeado, a dúvida na mente dela. E Eva não apenas ouviu Satanás, conversou com ele também. Ela iniciou um diálogo. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ouvir Satanás e nem iniciar um diálogo com ele, de forma alguma. Eva sabia o que Deus lhes havia ordenado concernentemente ao fruto proibido. Ela conhecia, porque Deus a havia alertado. Sabia que Deus lhes advertira que se ela e Adão comessem daquele fruto, morreriam. Contudo, em vez de rejeitar as mentiras de Satanás, ela preferiu dar ouvidos, a Satanás. Então Deus adverte, Deus fala, Deus dá sinais, dá prodígios, Ele envia mensagens para que o homem não caia na cilada de Satanás. Mas infelizmente, foi ontem e hoje, muitos não vigiam, não estão sóbrios, e o adversário está tragando as vossas almas por falta de vigilância, assim como foi com Eva. Então, milhares de cristãos hoje vivem derrotados também, porque dão ouvido a mentiras de Satanás. Em vez de reconhecer Satanás como mentiroso e rejeitar suas mentiras, preferem escutá-las. Por quê? A mentira muitas vezes atrai, Muitas vezes o pecado atrai, a tentação é muito forte. A carne se enfraquece, o homem cai, a mulher cai, mas aquele que vive na presença de Deus, aquele que conhece a palavra, ele
erra por não examinar as escrituras, assim diz a Bíblia. Então nós temos que examinar, nós temos que ler, nós temos que pedir ao Senhor discernimento, para nós conhecer a voz de Deus e a voz do diabo. A voz do diabo traz confusão, traz dúvida, né? Traz ao nosso corpo físico, né? Algo de ruim, né? Que quando a gente sente a presença maligna, e a gente sabe que o maligno está perto. Mas quando é a presença de Deus, a gente sente aquele calor no nosso corpo, sente aquela paz, aquela alegria imensa em nosso ser. Então mas as pessoas muitas vezes preferem escutar e argumentam com o inimigo, e a exemplo de Eva, absorvem as ideias dele e caem em suas armadilhas. Há muitas armadilhas, laços armados, né, para destruir a criação de Deus, assim como foi com Eva, assim como foi com Adão, desde a criação do mundo. Para obter vitória constante sobre Satanás, nós, eu, você, precisamos discernir a voz dele, rejeitar o seu ardil, ou seja, rejeitar aquilo que ele nos fala, né? Não ter curiosidade de conhecer o que ele quer despertar em nós. Se você parar para escutar como fez Eva, ele acabará tendo acesso à sua mente e o levará à derrota. Para discernir a voz de Satanás, você deve conhecer a palavra de Deus e saber como o inimigo ataca. É chegado o tempo em que o povo de Deus precisa estreitar ao máximo o seu relacionamento com Cristo, de modo que conheça a sua voz. Caso contrário, será enganado por falsos mestres, por falsos profetas, vindo a desviar-se, como diz João capítulo 10, versículo de 3 a 5. Todo desejo ou pensamento que se oponha à palavra de Deus deve ser considerado a voz do estranho, de um intruso. Sempre que uma ideia o fizer duvidar da palavra de Deus ou de suas promessas, reconheça como um proveniente de Satanás. Recuse-se a ouvir as suas mentiras, rejeite-as no momento em que entrarem em sua mente. Quando vierem à sua mente pensamentos que o impeçam de fazer a vontade de Deus, que o tendem a pecar, reconheça-os como de Satanás, o tentador, e rejeite-os imediatamente. Não caia nas ciladas do inimigo, não deixe ele bombardear sua mente com ideias malignas. Creia no Senhor, abra teu coração, abra a tua boca e repreenda Satanás em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero também orar por mim, pela minha família, para que a gente não deixe, né, a nossa mente ser bombardeada por Satanás. Vamos vestir o capacete da salvação, os pensamentos de Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, nós repreendemos Satanás agora, adversário da nossa alma, adversário de Deus, aquele que intenta contra nós, aquele que quer despertar curiosidades que Deus já nos proibiu de realizar, de fazer. Que, Senhor, repreenda agora toda a fala de Satanás que tenta bombardear a nossa mente, e que nós venhamos ter discernimento, entendimento de espírito, e saber, Senhor, ouvir a Tua voz e discernir entre a voz do Senhor e do diabo, e repreender agora em nome de Jesus tudo aquilo que provém de Satanás. Saia em nome de Jesus da nossa vida. Assim eu oro, assim eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus.